Bom dia, boa tarde, boa noite. Falaremos agora sobre a arbitragem em um sistema multijurídico, usando como estudo de caso o Império Otomano. Bom, antes do século XIX, as relações entre muçulmanos e não muçulmanos no Império Otomano era geralmente bastante portátil, consideradas cordiais. E no século XIX, a paz entre essas relações intercomunitárias declinam e o Império começa a centralizar tudo. Antes disso, a administração central do Império Otomano em grande parte ficou fora dessa área. As relações entre muçulmanos e não muçulmanos vão ser codificadas no início do século XIX e essas relações vão se deteriorar. Antes do século XIX, teoricamente a Sharia era a lei do Império e era complementada pelos éditos imperiais e as leis constitucionárias. E essas últimas duas foram codificadas e reorganizadas pelo sultão Solimão o Magnífico, ou em turco, Kanuni, o legislador. Os kahuna, nessas leis constitucionárias, não faziam parte da Sharia, mas também não podiam contradizê-la. Os juízes às vezes misturavam essas coisas um pouco, e nem todas as decisões se baseavam na Sharia, embora não pudessem contradizê-la. Durante os 200 primeiros anos do Império, de 1300 a 1500, a maioria dos súditos não eram nem muçulmanos. E até o começo do século XX, os não muçulmanos constituíam uma parte considerável da população do Império. Depois de 1453, com a conquista de Constantinopla, o sultão estabeleceu 3 nações, ou milets, que eram os gregos ortodoxos, os armênios em relação a Alá e os judeus. E cada um dos verdadeiros cristãos eram chefiados por patriarcas daquela fé particular, e o milete judeu era chefiado por uma pessoa com o título de grande rabino, e todos os 3 tinham sua sede em Constantinopla. Os otomanos construíram um sistema em que os 3 diferentes miletes eram governados pelas suas autoridades religiosas, e esses clérigos eram responsáveis pela tributação da educação e administração legal de cada milete, e eram responsáveis perante seus respectivos patriarcas, conforme o caso em Constantinopla, que por sua vez era responsável pelo sultão. Então as comunidades não muçulmanas eram bem segregadas das muçulmanas e quase nunca interagiam entre si. Por exemplo, os párrocos locais em Salem, no sudeste da Europa, eram livres para construir e equipar suas próprias escolas, onde podiam ensinar sua própria língua. De forma análoga, os clérigos cristãos e judeus eram livres para organizar qualquer tipo de debate teológico que pudesse ter um com o outro. A população não muçulmana tinha a opção de usar suas próprias leis, seus próprios tribunais. Por exemplo, se houvesse uma disputa entre 2 membros de uma comunidade católica ou judaica, eles podiam usar seus próprios funcionários e autoridades clericais locais. Esses tribunais locais tinham ampla autonomia em questões de direito pessoal, como casamento, herança, divórcio, etc. Algumas exceções são crimes capitais ou atos de rebelião ou sedição, que eram sempre julgados nos tribunais da Sharia. Se um cristão tivesse um processo contra um muçulmano, isso seria julgado pelo tribunal da Sharia, e os não muçulmanos não poderiam testemunhar contra os muçulmanos. Um dos estudos da Síria otomana e outro do Chipre, por Kemal Zizek, sugerem que as populações muçulmanas e não muçulmanas parecem ter sido bem integradas e não segregadas. E em tudo eles parecem estar intimamente ligados por relações comerciais, residenciais e pessoais. Também é sugerido que os não muçulmanos frequentemente usavam os tribunais da Sharia. Por exemplo, tem um caso em que Iane, da vila de Samaria e Quirênia, trouxe uma reclamação à realeza alegando que o legado do seu falecido filho, Seróquel, devia ter sido dado a ela. Mas o primo falecido tomou como parte um boi e 40 cabras, alegando que ele era um dos herdeiros. De acordo com a lei islâmica sobre herança, é uma mulher cristã ortodoxa pleiteando seu caso. De acordo com a lei islâmica, o primo não poderia ser herdeiro da propriedade de seu filho, como um de seus primos tendo apreendido e confirmado pelas testemunhas que não era o fato do primo falecido e foi ordenado que o réu devolvesse a propriedade. Em 1781, Miriam e Francis foram para um tribunal muçulmano em Damasco para terminar seu casamento. Eu não estou aqui falando que os muçulmanos são bonzinhos ou que o Império Otomano foi bom. Muito pelo contrário, foi um dos impérios mais criminosos e imperialistas da história e que, graças a Deus, a cristandade os venceu em Lepanto, em 1571, em Viena, em 1689, barrando assim seu avanço na Europa, e a cristandade começou a recuperar seus territórios na Europa. No entanto, o que veio depois da sua queda foi pior, porque quase todos os países do Oriente Médio atuais são traçados artificialmente no fim da Primeira Guerra Mundial e no período entre guerras.
Muitos dos conflitos atuais do Oriente Médio só existem por causa da queda do Império Otomano e da divisão artificial das fronteiras. Esse sistema de milets vai começar a acabar no século XIX, de 1839 a 1876, quando ocorreram as reformas de Tanzimat, onde eles começaram a adotar alguns princípios do liberalismo e surgiu um nacionalismo otomano, que acabou com essa relativa autonomia que as outras comunidades religiosas tinham no Império, o que aumentou o desejo de independência dos países dos Balcãs e sudeste da Europa. Por exemplo, eles reorganizaram todo o sistema financeiro e código civil e criminal de acordo com o modelo francês liberal e criaram o Meclis i Marif i Umuymie em 1845, o primeiro protótipo de parlamento otomano. O sul da Grécia fica independente em 1821, a Sérvia em 1869, a Romênia e Bósnia em 1878, a Bulgária em 1908 e a Albânia e o norte da Grécia em 1913. Bom, então é isso. Esse vídeo é baseado na PFS de 2009, do Peter Menzel, Arbitration in a Multi-Legal System, The Ottoman Empire. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.